Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um texto que se encontra em Salmo de número 84, que foi escrito por Corá. Corá é possivelmente um levita, possivelmente também o bisneto de Levi, ou seja, da tribo de Levi, um levita, que era responsável por música em Israel. Champlin diz que possivelmente esse Corá designado aqui no Salmo 84, ou os filhos de Corá, melhor dizendo, designado no Salmo 84, são justamente descendentes desse Corá, de uma família de músicos e compositores que escreveram esse Salmo de número 84, que é muito bonito e singular para nós. E nós vamos fazer a leitura dele e vamos aprender algumas coisas muito legais com relação a esse Salmo. Salmo de número 84, a partir do verso de número 1, diz assim: Ó Senhor dos Exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis! Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Junto aos teus altares até pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde possa proteger seus filhotes. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos de Sião. Passando pelo vale de Baca, fazem dele um manancial. A primeira chuva cobre de bênção. Vão sempre aumentando a força. Cada um deles comparece perante Deus em Sião. Senhor Deus, Deus dos exércitos, escuta minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. O Deus, ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não negará bem algum aos que andam com retidão. Ó Senhor dos Exércitos, bem-aventurado o homem que confia em ti. Esse salmo é um salmo, como nós falamos, dos filhos de Corá, que fazem uma tradução aqui da presença de Deus e como é importante a presença de Deus. Eles traduzem isso como esse Deus que habita numa casa, de que nós estamos na morada de Deus e que quando nós estamos cultuando a Deus na sua casa, isso é tão singular porque a comunhão é sentida e percebida. Vale lembrar que no Antigo Testamento Deus morava no seu templo, no tabernáculo, primeiramente, e depois no templo construído por Salomão. Visto que está falando sobre templo, especificamente, a gente data esse salmo possivelmente depois da construção do templo, como sugere a história. Salomão foi quem escreveu o templo, e então esse salmo possivelmente fala sobre um período posterior à construção desse templo, onde ele vai dizer, por exemplo, sobre átrios, vai dizer, por exemplo, no verso 10, que um dia nos teus átrios é melhor do que 1000 em outro lugar. E também prefiro estar à casa, ou seja, à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda da perversidade. Vale lembrar que Israel ia para Jerusalém, Jerusalém ficava inclinada sobre um monte, e na parte alta de Jerusalém era o que a gente chama de Sião, ou seja, os montes de Sião. Nesse Sião, eles construíram o templo de Jerusalém. E esse templo, interessante que no Antigo Testamento, o judeu ele não entrava no templo, ele ficava como se fosse no quintal do templo, que é chamado de átrio. Só quem tinha autorização para entrar no templo eram os levitas e os sacerdotes. E num lugar especial chamado Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote entrava. A Bíblia vai dizer que o povo ia para fazer suas festividades e prestar o seu culto, seus louvores, os seus cânticos, as suas orações no templo, era no espaço do templo, mas era num lugar reservado ao povo, que era chamado de átrio. E o salmista traduz aqui sobre casa, sobre átrio, como um lugar onde ele sentia a plena habitação de Deus, porque sim, Deus habitava naquele lugar ali por meio do seu Espírito. E a comunhão com Deus é o que o salmista mais chama atenção a nós. Ele diz que é essa comunhão que faz todo sentido à vida do judeu. E é interessante que o Salmo está falando sobre uma peregrinação, sobre sair de algum lugar e ir para Jerusalém numa peregrinação.
Ele diz isso, por exemplo, quando ele fala sobre o Vale de Baca. O que é o Vale de Baca? O Vale de Baca é um lugar onde os peregrinos passavam, quase como uma tradição santa, como uma passagem religiosa sagrada do povo de Israel. Eles passavam por esse vale para ir a Jerusalém. E é interessante que o texto diz que, nesse verso 6 aqui, de que esse Vale de Baca, nesse período aqui, estava regado com as primeiras chuvas, o que indica que, como era um lugar desértico, e no verão, por causa do sol forte, a vegetação acabava morrendo, as flores e tudo mais, as primeiras chuvas de outono, que são as chuvas ali de março e abril, como diz Tom Jobim, as águas de março, é o período que começa a florescer tudo novamente. Então, nesse período específico do ano, quando eles passavam por esse lugar desértico, a paisagem já estava completamente diferente. O lugar já tinha sido tomado por uma vegetação bonita e até mesmo flores, indicando especificamente que esse lugar estava... alguns comentaristas indicam especificamente que esse momento aqui, possivelmente por ser março, abril, era o outono, ou seja, acredita-se que nesse período aqui os judeus estavam indo a Jerusalém para a festa do tabernáculo, que era uma festa tradicional em Israel. Vale lembrar que Israel tinha 3 festas do qual todo judeu deveria participar como cerimônia religiosa. Deus orientou o povo de Israel a fazer isso justamente para que Israel tivesse comunhão com ele, uma comunhão próxima. Essa festividade não era uma festividade somente para comemorar as coisas, mas sim para que o povo tivesse comunhão com Deus. Deus sabe que a comunhão com ele é importante, porque alicerça a nossa vida. E sugere-se a festa dos tabernáculos. Lógico que isso não está escrito especificamente aqui, lógico que a gente não sabe especificamente, né, a festa que indica isso aqui. Sugere-se pelo calendário, por ser em março, a festa dos tabernáculos. Mas nada também impede de que esse sentimento esteja no salmista toda vez que ele vá a Jerusalém para estar justamente na casa de Deus, ou seja, na presença de Deus. Champlin diz que feliz é o homem que encontra o caminho, a rota para Sião, como diz o Salmo, ou seja, para se encontrar com Deus. E a vida é traduzida como esse Vale de Baca, o momento onde nós estamos peregrinando, mas a nossa alma se regozija, se alegra, se revigora justamente por uma paisagem que a gente vê, por uma contemplação. Porque Deus faz 2 coisas com a sua presença em nossa vida. A primeira, ele nos inspira. A presença de Deus como escudo, como fortaleza, como força, nos inspira a viver da melhor forma possível. Deus é vida, e a vida de Deus, quando nós estamos em comunhão com Ele, é passada para nós. O que é, por exemplo, ser a imagem de Cristo Jesus? O que é, na verdade, no Novo Testamento, ser, por exemplo, a plena habitação do Espírito Santo? É justamente Deus da vida nos conceder o que Ele é, o que Ele tem de melhor, que é vida. E essa vida que nos alicerça, que nos enche de paz, de amor, de graça, de bondade, inspira a nossa existência a viver da melhor forma possível. E a presença de Deus, ela nos enche de paz. Ela é esconderijo para acalmar o nosso coração, para nos dar paz, para revigorar o nosso ânimo, para acertar nossa vereda, o nosso caminho. A comunhão com Deus tem esse propósito. O salmista mesmo vai dizer, por exemplo, que na casa de Deus, ou seja, naquela instalação toda da habitação plena de Deus, até os pardais encontraram casa, até as andorinhas fizeram ninho ali, ou seja, simbolizando que até a natureza tem necessidade de Deus e parece querer estar justamente na casa de Deus, prestando o seu louvor a Deus. E a Bíblia diz que toda a natureza, todo ser que respira louva ao Senhor. Então a gente aprende que o salmista faz essa contemplação de que possivelmente no templo de Israel também tinha, nas suas construções, nas suas vigas, né, nas suas paredes, animais que faziam o seu ninho por ali, as aves. E o salmista, contemplando nesse átrio essas questões, ele fala como é importante a comunhão com Deus. Ele diz que essa comunhão com Deus ela é tão valiosa que um dia na presença de Deus é mais valioso do que 1000 distantes do Senhor. Então o que o salmista está dizendo aqui é que a comunhão com Deus nos torna felizes. Como ele vai dizer, por exemplo, verso 4,
Bem-aventurados que habitam em tua casa. Como nós habitamos na casa do Senhor? Primeiro, permitindo que Deus habite em nós, hoje, por meio do seu Espírito Santo, quando a gente entrega a nossa vida a Ele. E depois, em plenitude, permitir que nós habitemos com Ele eternamente quando Ele nos levar. A proposta justamente de salvação que nós recebemos em Cristo Jesus, o que é? É morarmos eternamente com Deus. A salvação não se compreende por chegar no céu e receber um monte de pedras preciosas e ouro. O livro de Apocalipse simboliza, ruas de ouro e tudo mais, mas a questão ali não é uma conotação de questão financeira, uma questão social, capitalista, não é? De que vou receber um diamante que vai valer trilhões. Para quê? Vou comprar o quê no céu? Não é essa a conotação. A conotação do Apocalipse em citar diamantes, ouro, é mostrar para a gente a preciosidade do lugar, um lugar indescritível, inimaginável, que será justamente a habitação daqueles que andam com Deus. Por quê? Porque o mais importante estará lá pleno, que é Deus, e essa plenitude divina estará em comunhão conosco constante. Essa é a grande bênção da presença de Deus e da eternidade que nos espera ao seu lado. Enquanto isso, somos peregrinos, somos aqueles que passamos pelos vales de Baca, somos aqueles que vamos caminhando, subindo montes, descendo vales, passando no meio de espinhos. E muitas vezes Deus vai, como diz aqui, por meio de chuvas, por meio da sua provisão, do seu sustento, regando a terra e nos abençoando para que sejam renovadas as nossas forças, o nosso ânimo, para a gente continuar caminhando nessa terra. Tudo isso é possível quando a gente tem comunhão com Deus. O texto está dizendo, olha, Senhor, Tu és o sol e escudo para a nossa vida. O Senhor dá graça e glória. Dará graça e glória. O Senhor não negará bem algum aos aqueles que andam em retidão. Ou seja, Deus é aquele que nos sustenta da melhor forma possível. Que você consiga viver com Deus. Que você consiga ter comunhão com Deus. E a melhor forma de ter comunhão com Deus é a leitura da palavra de Deus, não tem outro remédio. Eu sempre brinco aqui na igreja que a gente vai morrer como pregador e como servo de Deus e como escritores e tudo mais, pessoas que se apropriam e que dedicam sua vida a escrever sobre Deus, a falar de Deus, vão morrer dizendo, olha, leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, é manual para a vida, e oração são elementos fundamentais para a gente ter comunhão com Deus. E por meio disso, permitir que essa palavra frutifique na nossa vida, para que a nossa vida vá sendo transformada de glória em glória pelo Espírito Santo e vá experimentando da presença plena do próprio Deus por meio do Espírito Santo. Lembra? Primeiro a gente experimenta Deus por meio do Espírito, apesar do pecado estar em nós e atrapalhar essa comunhão de uma forma definitiva, mas no céu, quando nós tivermos corpos incorruptíveis, como diz Paulo, corpos que não têm pecado, essa comunhão será plena e integral com Deus. Então, por enquanto, a gente precisa desse Deus que nos fortalece, que nos abençoa, que gerencia a nossa vida do melhor, para que a gente, com paz, com ânimo, a gente caminhe o futuro que Deus deseja para cada um de nós. Deus deseja que você entenda que amável é a presença de Deus e a comunhão com Deus, o lugar onde Deus está. Antigamente Deus estava no templo, especificamente por meio do seu Espírito, e estar lá era uma bênção. Mas agora Deus está onde você invocar, onde você se ajoelhar e orar, onde você, no seu momento íntimo, pedir a Deus que esteja junto de você, caminhando contigo e, acima de tudo, entendendo que Deus sempre estará no coração daqueles que buscam Ele e que fazem a sua vontade. Vamos orar? Deus, clamamos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus que nos ouve, como diz o salmista, que está sempre de ouvidos atentos ao que dizemos, o que falamos, o que dizemos. Clamamos porque o Senhor é um Deus que derrama misericórdia e graça sobre a nossa vida e te pedimos, ó Deus, que a tua comunhão seja viva na nossa vida, que seja escudo e fortaleza para o nosso caminhar, que seja um diferencial todos os dias para o nosso ânimo, para o nosso vigor, para as nossas necessidades, que a tua comunhão nos encha de alegria, de paz, de direção e de inspiração à nossa vida. Assim como os filhos de Corá se inspiraram estando no templo, olhando, ó Deus, a tua presença, percebendo, sentindo e tendo, Deus, o Senhor perto deles. Eles compuseram, ó Deus, esse salmo
Assim também clamamos, ó Deus, que a nossa vida seja louvor ao Senhor. Seja, ó Deus, declarações de amor, de exaltação, não só por palavras, mas também por ações, para que a gente prove, ó Deus, de que de fato a comunhão que temos com o Senhor nos traz uma vida melhor, nos traz uma vida digna, nos traga uma vida que tenha significado em Ti, na nossa existência terrena, porque sabemos que a nossa vida em plenitude estará cheia e integral, estará, ó Deus, gozando de paz, de amor e de consolo e de direção eterna quando nós estivermos contigo de uma forma tão, ó Deus, inimaginável, ó Deus, de uma forma que nós não conseguimos nem compreender nessa terra. Clamamos para que consigamos viver como peregrinos. Peregrinos, ó Deus, que passam pelos vales, mas que são, ó Deus, abençoados pelo Senhor em momentos específicos, mas trilhando o caminho até quando nós estivermos com o Senhor na Tua casa, na Tua morada eternamente. Nós clamamos, ó Deus, o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus.